Saudações académicas a todos que nos acompanham. Bem-vindos a mais uma edição do Juriscast. Eu sou Orlando Júnior, o host, e hoje nós vamos pensar Moçambique com o professor Severino Ngwenha. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu estava a perguntar-me o que era essa coisa de saudações académicas. Quer dizer que são académicos que saúdam ou são saudações que têm a ver com o tema que vamos tratar? Tem mais a ver com o contexto do podcast, né? Por ser um podcast jurídico e está ligado à academia. O nosso público é mais de estudantes e por aí. Sabes que Academos é o nome de um jardim. Sim. Que existia na Atenas Antiga e é onde Platão dava aulas aos seus discípulos. E esse nome quase desapareceu do mapa da historiografia. Depois, na época medieval, no século XII, XIII, começaram as universidades. E as universidades eram corporações que eram criadas e conduzidas por pessoas que tinham profissões. E enquanto a Igreja, por seu lado, fazia as universidades essencialmente viradas à teologia, onde a filosofia e o direito canónico, não o direito comum como conhecemos hoje, eram braços importantes. E só na época moderna, depois da descoberta da América, 1492, quando chegam as Américas, há uma necessidade de uniformizar as doutrinas, para que aqueles que vão ensinar fora do contexto europeu tenham uma homogeneidade doutrinal. Aí nasceu uma congregação do Vaticano chamada Propaganda Fidei, que ela tinha que propagar a fé, a religião, e neste âmbito começaram a expandir-se as universidades modernas. E é aí que começa a ideia da academia, a ideia de uma universidade no sentido moderno e etc. Então também voltamos ao Jardim de Platão e modernizamos o Platão na moçambicanidade de hoje para tentarmos trazer um tema difícil, né? Estudar o direito e pensar Moçambique com ou através de direito. Mas vamos a isso. Sim. É muito interessante saber como é que um termo que a princípio parece simples pode carregar tanta história. Realmente. E vamos começar mesmo por essa frase, pensar Moçambique, que é uma frase, vamos dizer, atemporal, mas eu queria saber do professor o que é que significa nos dias de hoje pensar Moçambique. Há uma frase célebre que a gente talmente repetiu que tornou-se quase corriqueira, comum. É de Frantz Fanon, que diz que cada geração tem uma missão. Ela pode realizá-la ou pode traí-la. Então, houve uma missão que se deram aqueles que nos precederam, jovens que no fim da década de 50, toda a década de 60 se foram mobilizando. E pensar Moçambique significou para eles lutar por Moçambique, para ditar a famosa frase de Eduardo Mondlane, que fez um livro. E pensar Moçambique significa pensar onde somos, onde estamos, o percurso que fizemos, o que é que temos que fazer porque os ideais que fundaram a nossa vontade de ser um povo, significa não simplesmente o selo porque temos uma bandeira, porque temos um hino nacional, mas significa também construir um espaço onde cada indivíduo de então, cada indivíduo de hoje ou que nasce amanhã, possa sentir-se parte integrante da construção deste projeto. E qual era o projeto? O projeto não só de Moçambique, mas toda a África, eu ouso dizer do homem negro, depois de séculos de escravatura, que não foram só os 4 séculos europeus, mas foram precedidos por 7 séculos de escravatura árabe, depois de um século do colonialismo, o homem negro foi castrado pelos árabes. Pelos europeus, perdeu as suas religiões que tornaram-se em superstições, as suas línguas que tornaram-se em dialetos, as suas crenças, religiões que tornaram-se em superstição. Há um filósofo camarunês que fala de pauperização antropológica, quer dizer, foi esvaziado no que ele era. A independência vinha para recuperar esta dimensão do homem, redefinirmos o que nós somos. As fronteiras eram novas, os espaços geopolíticos da colonização eram novos, mas queríamos ter um projeto, uma bonita expressão de Amílcar Cabral, que é nós abrimos caminhos para que cada pessoa possa ser um valor.
Então é preciso que cada moçambicano de ontem, de hoje e de amanhã possa ser um valor, possa participar com os outros a construir um valor maior, que era o vivermos juntos, era a moçambicanidade. O objetivo era, ainda cito Cabral, era paz, era progresso e era a felicidade dos nossos povos. Temos aí uma agenda muito clara, foi a agenda da CONCP, aquele organismo que uniu dirigentes proto-nacionalistas, os movimentos de libertação não tinham sido criados a não ser o PSGC, que se encontraram juntos e disseram: não queremos pátrias humanas, onde cada rapaz e cada rapariga do nosso país, cada jovem, cada adulto, possa ser pessoa, possa ser respeitado, possa se manifestar como dignidade e como valor. Não precisa de emigrar para a África do Sul para ser humilhado cada vez que há xenofobia, não precisa de ir fazer trabalhos entre parentes indignos em Portugal, porque Moçambique não tem espaço. Vamos procurar maneira de dar de comer, de dar de beber, de dar condições de dignidade para que cada um de nós possa ser um valor. Este é o espírito que norteou a luta de libertação nacional dos 5 países da língua oficial portuguesa. Chegamos a 75, proclamamos a independência total e completa. Ali começava aquilo que Cabral chamava o programa forte. O programa fraco era lutar contra o colonialismo. Foi duro, foi difícil, sim, e nós devemos gratitude àqueles que fizeram por nós, mas esse ainda era o programa fraco, porque o programa forte é desenvolver Moçambique, é fazer com que cada país seja um cidadão de facto, que possa ser, volto a repetir a expressão, viver em paz, conhecer o progresso e poder ser feliz. E cada um é feliz quando faz feliz aqueles que estão em volta de si. Sim. Ora, pensar Moçambique hoje é perguntarmos-nos: conseguimos realizar este desafio da independência de 50 anos atrás? Me parece que o objetivo é: o país vive em paz, o país progride e o país consegue trazer ou dar felicidade aos seus cidadãos. Isto é pensar Moçambique hoje, mas também é lutar por Moçambique hoje, porque é continuar este projeto de emancipação que começou há anos, e até já há séculos, porque nós somos parte de uma continuação de resistência, vamos chamar assim, desde os momentos da escravatura, passando pelo colonialismo até hoje. Muito bem, professor. E uma das questões que o professor levantou é a questão da felicidade, né? Que tem muito a ver com a realização pessoal das pessoas e está ligada a essa questão de dignidade por aí fora. Parece uma questão trivial, mas hoje em dia nós estamos num paradigma mais capitalista, onde a questão de felicidade está mais ligada a fatores externos, a fatores materiais, né? E se nós olharmos mais para o campo do professor, que é a filosofia, nós temos professores como Aristóteles, que defendia que a felicidade encontra-se dentro, né, dentro de nós. E também podemos ter o Kant, que defendia que a felicidade está na moralidade, no fazer o certo, independentemente do... E eu quero saber do professor qual é a visão que o professor tem de felicidade. O que é felicidade para o professor? Sabes, a palavra felicidade, os gregos chamavam eudemônia. Sim, e foi a base, digamos assim, de grandes discussões no passado, mas continua no presente e continua sempre no futuro. Quando é que um homem é feliz? Boa pergunta. A gente pode entender a felicidade como uma acumulação de bens, até o ponto de não saber o que fazer com os bens que acumulamos. Nós podemos ter a felicidade como o possuir mais, podemos ter a felicidade como o saber, aqueles para quem o saber é felicidade, mas nem o saber, nem a riqueza podem dar nenhuma felicidade se nós não realizamos aquele mínimo humano, aquele mínimo humano
que faz de um ser humano. Ontem eu estava a ver na televisão sobre a Palestina, uma mãe com uma criança nas mãos, que estava quase a morrer, porque praticamente não se alimentava há muito tempo. Quando você não tem este mínimo humano, essas condições mínimas que acabam definindo a pessoa, então você não tem como, de facto, ser feliz. Sim. Há condições mínimas, a moralidade de base, há condições de existência mínimas que depois levam-nos, abrem espaço em que a gente possa começar a fazer uma redefinição da nossa felicidade. Mas nós nunca conseguimos chegar a um ponto de dizer que a minha felicidade é isto, porque quando a gente aferra, a gente agarra, quando a gente chega a uma dimensão, então outras novas posições surgem. Sim. Então a felicidade, para citar uma palavra latina, é um processo em fiel, um processo continuado. Okay. Agora, aquilo que tornou-se condição necessária, e penso que há um consenso no pensamento em volta disto, é que a nenhum momento a minha felicidade pode ir em detrimento da felicidade do outro, ou não deveria ser. Eu faço um exemplo. Nós temos a obrigação para conosco próprios de fazer tudo o que nós podemos para ser felizes. E nós fazemos. Você acordou de manhã, hoje, veio aqui, está num podcast, podia ter ficado a dormir mais uma hora, Sim. mas você disse, não, eu vou, porque a minha autorrealização, a satisfação nas coisas que eu passo, passam também por estes espaços de trabalho. Trabalho, laborar, é penar, é um sacrifício. Eu tenho que fazer isso. Você imagina um homem que pensa que fazer sexo é a coisa mais feliz que ele tem. Ele é livre de pensar assim. E é o direito dele de pensar que isso é aquilo que lhe traz felicidade. Mas imagine que esse mesmo homem, que deve procurar a própria felicidade a todos os custos, desce aqui, nas escadas deste prédio, encontra uma menina e viola a menina. Quer dizer que a realização da felicidade dele terá sido uma causa direta da infelicidade de uma outra pessoa. Realmente. E é por isso que a gente inventou aquele princípio que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Eu poderia dizer que o esforço humano, aquilo que define o homem, é a capacidade de lutar para a sua autorrealização, para satisfazer aqueles valores que ela mesma inculcou como próprios, mas ao mesmo tempo no respeito máximo pela consciência que as pessoas que nós cruzamos na rua, porque vivemos em sociedade e com outras pessoas, também procuram a mesma felicidade. Então, a nenhum momento a felicidade minha pode ser causa ou razão de infelicidade de outros. E talvez a dimensão moral máxima seria pensar que nós só nos podemos realizar como felizes se, ao realizarmos a nossa felicidade, participamos na realização da felicidade de outras pessoas. Muito bem, gostei, professor. E se nós fizéssemos uma analogia do que nós estamos a viver atualmente em Moçambique, onde é que nós estaremos, vamos dizer, no espectro da felicidade? Porque o professor falou primeiro da questão da dignidade, né, dignidade humana como condição para a felicidade, e também tem a questão de a nossa felicidade não pode significar a infelicidade do outro, e por fim nós temos de a nossa felicidade tem que contribuir, né, para o crescimento da coletividade, para a felicidade da coletividade. Como é que o professor... São muitas coisas que eu poderia responder a partir da questão que você põe. Primeiro, momento intelectual. Moçambique passa um momento intelectual bom, privilegiado, pelo simples facto que estas questões de felicidade, da minha realização, a realização do outro, a realização do país, seja tema de discussão nos podcasts entre os estudantes, significa que estamos a pensar juntos, estamos a preocupar, estamos a trazer uma questão que nunca fez parte, muitas vezes, das preocupações nem do passado, nem das gerações passadas. Nós estamos com uma geração que se abre ao mundo, mas também se interroga pelo seu próprio país. Está sendo capaz de encaminhar as populações chamadas de Moçambique, aquelas que nós libertamos há 50 anos, com essa felicidade. Do ponto de vista intelectual, é um estímulo. Houve críticas que surgiram, as críticas eram: os académicos não fazem nada, e havia muito mal entendidos.
o que é um académico, afinal de contas. Por isso comecei com a história do Academos. Né? Você vê o cirurgião, o médico que trabalha nas urgências no Hospital Central. Ele não está no podcast, não está aqui conosco, não se mostra ao público. Mas ele está ali e cura cada pessoa que aparece. Você imagina que ele deixasse o espaço dele e viesse aqui passar 1 hora no podcast. Quantas pessoas iam morrer? Aquele indivíduo não é menos académico, muitas vezes até no fim do dia professor numa universidade, ajuda os mais novos a aprender. Mas a função específica dele leva a outras obrigações, leva a ter outra postura. É diferente da postura que tem um jurista. Mas entre os juristas, o juiz não é suposto vir à rua e começar a comentar os casos que ele tem na mesa dele a resolver. Nem um advogado pode romper o segredo dos seus clientes, seus constituintes. Sim, exatamente. Quer dizer, mas o economista tem que responder imediatamente a problemas porque a moeda muda, porque ontem os americanos aumentaram as taxas para a metade do mundo, o valor das moedas muda. A intervenção económica tem que ser rápida, tem que ser imediata. Dou-lhe um exemplo muito mais prático. Enquanto o médico no banco de socorros tem um doente e tem que atendê-lo imediatamente, o juiz que julgou as dívidas ocultas levou quase 2 anos. Tinha que ler os processos, seguir o caso, ver os testemunhos. Então a temporalidade de ação não é igual, é diferente. E muitas vezes aqui as pessoas queixaram-se dos intelectuais que não intervinham, sem fazer a distinção entre aqueles académicos cuja função é produzir-se no espaço público. A definição de Kant era que o iluminismo era esta coragem de dizer a própria ideia, apresentar-se e defender as próprias opiniões na praça pública. Essa não é a função do médico, não é a função do agrônomo, do veterinário, do engenheiro, e isso não faz com que ele seja menos académico ou que seja, digamos assim, menos cumpridor da sua missão e das suas funções do que nós. A nossa função, nós das ciências humanas e sociais, é um pouco diferente. Nós somos chamados a ter uma intervenção no espaço público. Mas quem define quem é filósofo, quem pode falar, quem é jurista, é a comunidade ou o indivíduo? As duas coisas. A comunidade não pode ser alheia da definição que nós temos de nós próprios, mas ela pode nos definir os contornos, mas as particularidades da nossa inserção no campo de debate de ideias é uma coisa pessoal. Quando você é jurista, pode ser jurista, especializar-se em direito internacional, em direito do comércio, em direito do trabalho, em direito criminal. Isso é a tua escolha. A sociedade redefiniu os âmbitos, mas cada um de nós depois, neste âmbito largo, que é o direito, depois acaba escolhendo a área sobre a qual vai incidir, por capacidades, por interesses, por inclinação, por vontade, por constrangimentos, por toda uma série de razões. Há um terceiro aspecto, é que quando há problemas numa sociedade como a nossa, e a gente viu agora nas redes sociais, as pessoas querem a nossa presença, mas querem a nossa presença para fazer o quê? Muitas vezes para fazer eco do pensamento deles. Então eles pensam de uma certa maneira, mobilizam-se num certo sentido, e quando dizem, onde estão os académicos? Estão-nos a pedir para fazer eco o que eles falam. Mas será que a nossa função é fazer eco? Aqueles que governam ou aqueles que combatem o governo? Talvez seja outra, tomar uma distância crítica e ter ideias próprias a partir daquilo que é o conflito social que uma cidade vive. E onde vamos buscar os instrumentos para fazermos a avaliação crítica da análise que vamos fazer? Primeiro, na situação própria, na história do nosso próprio povo, na história do nosso encaminhamento histórico e na história da maneira como os outros problemas, outros países, continentes em outros tempos resolveram os próprios diferentes. Por isso, vamos à escola, lemos muitos livros, aprendemos muito o que aconteceu no passado. Mas, a nenhum momento, a nossa função é fazer eco. Nem aqueles que pensam de uma maneira, nem aqueles que pensam de outra maneira. A nossa missão é ter uma distância suficientemente grande
não para fazer críticas, mas para fazer uma avaliação para melhor sugerir o encaminhamento que poderíamos trazer aos nossos valores. E no caso de Moçambique, volto a dizer, é a questão da paz, é a questão do progresso e a questão da felicidade dos nossos povos. Muito bem, muito bem. Professor, agora vamos passar para uma outra questão que o professor também tem muita autoridade para comentar, que é a questão da educação, né? O professor é acadêmico e também está à frente de uma das maiores universidades de Moçambique. Recentemente, o professor Jorge Ferrão, reitor da Universidade Pedagógica, fez uma pequena crítica ao nosso sistema de educação, porque ele acredita que nós estamos a formar analfabetos funcionais e que muitas vezes os dirigentes são mais guiados, têm as estatísticas, né, como fator de decisão, e nós não estamos a formar pessoas que vão pensar por si próprias, né, mas pessoas que só reproduzem. E eu queria saber do professor se partilha da mesma ideia ou se tem um pensamento. Eu não segui essa ideia, por isso não vou comentar coisas que não sei, mas vou dizer algumas coisas que eu penso. Eu estava na Europa na altura em que se discutiam o sistema Erasmus, okay, que é esse sistema de circulação e que acabou no programa Bolonha. O programa Bolonha, este programa no que estão inseridos todos os países da Europa, mas também faz parte, de maneira indireta, a Grã-Bretanha e também os Estados Unidos. E havia dois modelos pedagógicos em conflito. Um modelo mais anglo-saxônico, germânico, que mete o acento no pensar, no saber fazer, no saber pensar, no estruturar a cabeça, na dimensão que você chamou crítica. Esta é a tradição que foi desenvolvida muito pela escola francesa, e pelas escolas latinas. Portugal acabou imitando este tipo de sistema. Então, nós educamos a pessoa a formar a própria consciência, a ter ideias claras, a ter ideias críticas, a poder pensar em próprio. Havia uma segunda escola mais pragmática, que é germânico-britânica, que a ideia era que nós tínhamos que fazer pessoas funcionais, pessoas que soubessem ser bons engenheiros, bons médicos, bons técnicos e etc. Eu penso que a educação é a meio caminho entre as duas coisas. Nós precisamos de formar na pessoa a própria autoconsciência de si como ser, a autoconsciência de si como membro de uma comunidade com a qual tem relações e com a qual, em virtude disso, com a qual tem direitos e tem deveres. Ao mesmo tempo, é preciso que a educação não seja simplesmente um enciclopedismo, um acumular de dados, um saber quase de pico de mirândola, mas que fosse, ao mesmo tempo, ajudar a melhorar o que eu sou como indivíduo, a participar, a melhorar a minha comunidade, o país e, porque que não, o mundo inteiro. Então, uma meia estrada que nós temos que encontrar, que não tem que ser nenhuma escola demasiado teórica que esquece completamente a dimensão prática, nem uma prática que nos leva a ser grandes técnicos, mas não tenhamos um saber viver em comunidade. Estas são as grandes teorias que têm norteado os grandes conflitos quando se fala em educação, as filosofias que guiam o sistema de educação. A educação é um património, e se tínhamos dúvidas, basta olhar o que aconteceu no tempo da escravatura. Aos escravos era proibido aprender a ler e a escrever. E quando apanhavam um escravo com livro, ou a tentar fazer leitura ou compreender o que se dizia, o preto não tem que saber ler, e essa pessoa era punida, muitas vezes era morta. Por quê? Porque quer dizer que a educação, a escola, o saber, são instrumentos que nos permitem não simplesmente a participação, mas a compreensão do mundo em que nós estávamos. É vamos chamar assim, um capital importante, que não é simplesmente um capital simbólico, porque temos diplomas, não andamos com diplomas nas mãos, ou porque vestimos fato, porque somos advogados, mas temos uma compreensão de nós mesmos, da sociedade, da comunidade e até do mundo, nas suas relações recíprocas, que nos ajudam
há tal criticidade, mas há tal saber fazer que é importante. Este não deixar negros a estudar nos Estados Unidos só foi rompido no século XIX, no fim do século XIX, nas igrejas, porque precisavam de pastores negros e estes pastores tinham que saber ler a Bíblia. Então o preto aprendia primeiro a ler a Bíblia e não aprendia a ciência, Galileu, Newton, Einstein, etc, etc. No tempo colonial foi a mesma coisa. Mais de 90% das pessoas não tinham essa escola. Havia alguns liceus em Moçambique, Maputo, Lourenço Marques, o Josina Machelo, o Liceu Salazar, havia o Antonianes, que hoje é Francisco Manhaga, e havia 2 ou 3 liceus na Beira, e parece que não havia mais liceus em Moçambique inteiro. As escolas secundárias eram mínimas, tinha-se inventado aquele ensino rudimentar, etc. No apartheid da África do Sul era a mesma coisa, havia escola para brancos, que era inglês, que era língua internacional, as pessoas tinham maior capacidade de compreensão, maior saber técnico, mas os negros aprendiam as línguas deles nos bantustões para que pudessem ser o menos representantes possíveis dos interesses da África do Sul junto a outros, já que tudo se fazia em inglês. Estes peribecismos históricos que nós temos mostram a importância da educação. E os negros perceberam isso. O primeiro grande líder negro que nós conhecemos no mundo chama-se Booker Washington. A escravatura nos Estados Unidos acabou em 1865 e ele fez a primeira escola de artes e ofícios, chamada Tuskegee. Okay. Essa escola habitou os primeiros negros. E como os negros não tinham direito a universidades, acabaram criando universidades onde os negros tinham acesso, tinham oportunidade. Você se lembra ainda, na marcha de Martin Luther King, na década de 60, um dos grandes problemas era que havia uma criança negra que não era aceite que estivesse sentada na mesma classe, na mesma sala de aulas que os brancos. Esse sistema era aqui comum. Eu, quando estava na quinta classe, chamava-se nessa altura, e sexta classe do Joaquim de Araújo, pretos éramos 3 ou 4. Havia um indiano, um chinês, os restos eram brancos. Quer dizer que a educação é um capital. Os países africanos, quando chegaram à independência, todos, tinham consciência que aquilo que permitia aos brancos ao Ocidente de nos dominar, ela era a superioridade não moral, mas a superioridade técnica. Esta superioridade técnica provinha de uma maior domesticação do ensino, do saber, e se escondia atrás dos livros da educação. Por isso, a educação tornou-se obrigatória. Tornou-se obrigatória aquilo que nós em Moçambique chamamos de massificação da educação, tornou-se obrigatória em todos os países. Em todos os países de língua inglesa, de língua francesa ou de língua portuguesa, logo depois da independência, as escolas foram abertas a todos. As ideias foram obrigatórias. As escolas foram o lugar por onde tínhamos que passar se queríamos eventualmente desenvolver os nossos países. A questão seria que tipo de educação? Agora, quando nós chegamos à independência em 1975, quantas pessoas tínhamos educadas? Nós tínhamos que passar de uma escola elitista a uma escola massificada. Okay. Como é que fazíamos isso? A decisão que foi tomada na altura foi drástica. Decidiu-se fechar o 6º e o 7º ano da altura para fazer o 8 de março. E massificou-se a educação. Abriram as escolas primárias em todas as povoações. Não era um direito, tornou-se um dever. Abriram sistemas de alfabetização em que muitos de nós, estudantes na altura, de manhã íamos à escola, à noite íamos dar aulas aos nossos pais. Escolas. E, quer dizer, havia consciência que era preciso alargar o nível de educação, massificar a educação a todo um país, a todo um povo, porque dela dependia o desenvolvimento dos nossos países. Na década de 80 e 90, deixou de existir só Eduardo Mondlane, começamos a ter universidade pedagógica, alargamos para outras províncias. Hoje temos em todas as províncias universidades. O número de estudantes em Moçambique são 57. E temos 250 mil estudantes universitários. Parece muito, mas é proporcionalmente o mais baixo número de toda a região. A idade que esta escola nos dá corresponde àquilo que nós somos ou àquilo que nós precisamos. Esta questão nunca surgiria se não houvesse massificação. No tempo colonial não havia escola, ninguém se perguntava pela qualidade da educação.
Então esta questão é como a primeira questão que você me colocou. Eu disse, olha, o facto que a gente discute intelectuais é bom, é porque a gente reconhece que eles têm um dever, o que nós queremos que eles tenham um dever na nossa sociedade. A educação é a mesma coisa. A questão que o fato que nós nos ponhamos hoje, a questão da qualidade da nossa educação é um passo em frente. Você imagina, quando ficamos independentes, quando tinha mais de 95% de analfabetos, você podia perguntar-se que qualidade é que nós temos? Nenhuma. Não havia ninguém a estudar. Hoje, depois de massificarmos e precisarmos continuar a massificar, surge uma nova questão. Amigos, estamos a educar, sim, e temos que continuar a fazer. Mas não será que temos que melhorar as qualidades da nossa educação? Não será que temos que adequá-la mais ao ritmo socioeconómico do país? Não será que temos que formar Moçambique mais competitivos na arena internacional? Essas questões são justas e são pertinentes, mas ao mesmo tempo elas são resultado do primeiro processo. Por isso estamos num bom caminho. A partir do momento em que uma sociedade se interroga sobre a própria educação, é que ela considera a educação um fator importante, é que ela é suficientemente educada por se questionar sobre a qualidade do próprio processo de educação que está a fazer. Então, não vejo isso negativamente, vejo positivamente. O problema é alargarmos este debate, tomarmos a sério, sem ideologias, sem partes, sem grupos, mas de uma maneira homogénea, para ver como é que respondemos a este desafio com que estamos confrontados. Muito bem, professor. Então, ainda temos muito que caminhar, mas também não podemos desvalorizar o que conseguimos alcançar até agora. Sabes, caminhar, vamos ter que caminhar sempre. Há uma imagem que gosto muito de referir-me a ela. Vocês devem ter visto, muitos de vocês viram. E se não viram, eu aconselho a ver nas redes sociais. Quando os americanos saíram do Afeganistão, vocês lembram-se disso? Mais ou menos. Tinha um avião que ia devagarinho. Sim. E tinha afegãos que corriam atrás. Sim. Vocês viram essa imagem? Lembro. Sabe o que é que me pergunto muitas vezes a mim? Sabe, o avião só acelera quando está para arrancar. Quando vai assim, é uma velocidade ainda normal. Os afegãos não conseguiam alcançar o avião americano. Eu pergunto muitas vezes neste quadro, imagina que estivessem lá moçambicanos. Onde é que estariam? Dentro do avião? Atrás do avião? Com os afegãos? Ou atrás dos afegãos? Onde é que estaríamos nós? Com o nosso nível de educação, de competência e de tecnologia. Provavelmente estaríamos atrás. Atrás daqueles que não conseguem alcançar um avião que não está acelerado, mas está a correr. Você vê, os americanos vão para a Lua hoje, os russos dos anos 60. Ontem celebramos a bomba atômica, 80 anos de Hiroshima. A tecnologia nunca avançou tanto no mundo como nos últimos 40, 50 anos. E essa tecnologia avança muito nos países do Norte, que foram acumulando saber desde há muitos séculos. E nós fomos parte integrante desse processo. Você vê uma família que vive no campo, uma família pobre, o que ela faz? Acordam de manhã, um vai fazer um trabalhinho aqui, o outro ali, para poderem chegar no fim do dia ter alguma coisa para meter na barriga. Uma sociedade funciona da mesma maneira. A gente luta para sobreviver com pequenas coisas. Há um momento na história em que as sociedades têm suficientemente riqueza para libertar alguns dos seus membros para praticar outras atividades. Educação, música, artes. A Europa, este processo foi facilitado pelos escravos. Sim. Porque os escravos eram pessoas não pagas. E faziam aqueles trabalhos duros que os membros da sociedade, entre parentes oficial, não faziam. Então libertaram o espaço e permitiram que emergissem os Galileus, os Newtons, os Einsteins, etc. Então eles estão muito mais em frente do que nós. Então essas comparações entre o nível de educação de outros e a nossa têm que ser muito bem repensadas. Nós não temos escravos para metê-los a trabalhar quando nós vamos à escola. Nós nem queremos ter escravos. Não temos colonizados, nem podemos ter colonizados. Seria contra a nossa história e os princípios da nossa libertação e da igualdade geral das pessoas. Então isto não pode acontecer no nosso meio. Tá? Isto é extremamente importante. Porém, também não podemos ficar como os afegãos a correr atrás de um avião que vai numa velocidade normal e mesmo assim não conseguimos atingir. Então temos que pedalar.
temos que pedalar muito. Então é por isso que quando você me diz, temos muito que caminhar. Sim, não temos que caminhar, nós temos que pedalar com grande velocidade para tentar estar à altura dos outros. E as nossas bases de partida são extremamente fracas. Então, há muito esforço a ser feito. Durante a Covid, uma vez a STV mostrou uma reportagem sobre o não respeito do distanciamento social. Uma mostrava um jovem na Zambésia que pedalava e, como fazem táxi com bicicleta, estava uma família atrás, pai, mãe e criança agarrados e o jovem a pedalar, numa subida íngreme. Depois mostraram a mesma imagem, mas com motorizadas em Nampula. Depois mostraram My Love, em Maputo, onde até jovens estavam agarrados a saias de senhoras. Quando eu vi esta reportagem, o que eu vi foi outra coisa. É que aquele nosso irmão da Zambésia, que numa subida íngreme, pedalava com toda a energia, sem os músculos, estava a fazer aquilo que os moçambicanos têm que fazer. Nós vamos ter que pedalar. Pedalar em termos de trabalho, em termos de estudo. Os estudantes têm que ser melhores estudantes. Não se podem limitar a copiar, a fazer plágio, a GPT. Eles têm que saber não como os outros sabem. Eles têm que pensar que têm que ser melhor do que os outros, da mesma idade em outras partes do mundo. Porque as bases de partida são muito mais frágeis. Eles têm que fazer mais esforço, porque as nossas bases partem com 7 ou 8 séculos de atraso em relação ao nível em que estão os outros. Não por vontade própria, mas pela história como ela ocorreu. Então, há um esforço que tem que ser feito. Nós temos que pedalar. Mas eu costumo dizer, pedalar muito, com muita genica, com determinação, mas temos que pedalar juntos. Sabe, é como quando há um carro avariado e o carro não consegue sair ali da avaria, da montanha de areia, o chofer está ali sozinho, não consegue, vem um jovem de te empurrar, não consegue, o que acontece depois? Chegam mais jovens a ajudar, não é? E são 10, 12, 15, vão empurrando, o carro sai. Quer dizer, esta corrida que nós precisamos de fazer tem que ser uma corrida de todos, coletiva. Temos que empurrar o carro juntos, para que ele saia da areia, e para que ele comece a entrar na estrada. Mas quando ele começa a caminhar, ele não pode ser simplesmente a transportadora do chofer. Os outros não podem ficar para trás. Porque se os outros ficam para trás, não vão empurrar o carro seguinte, que estiver nas mesmas condições. Sim. É preciso que o carro pare, dê a boleia a todos, que todos façam parte de um projeto. Então o desafio de Moçambique, para mim, é um grande pedalar. Temos que fazer muito esforço de pedalar, mas temos que pedalar juntos. Volto a dizer, nós somos 250 mil estudantes. É o menor número em termos proporcionais da região. Olha, tu és mais nova do que eu. Eu acho. Sim, sim. Eu acho que nos próximos 50 anos nós não vamos conseguir tirar todas as crianças da rua, daquelas que estudam sentadas no chão, nas carteiras, sem carteiras. Não vamos conseguir, porque temos muitos desafios diferentes. Temos que formar bons professores. A formação de um professor numa universidade de educação devia implicar 5 anos. Mas ele tinha que ter uma formação boa anterior, que muitas vezes não está à altura dos desafios que a universidade põe. Nós tínhamos que ter dinheiro para comprar carteiras. Nós tínhamos que ter giz, quadros, construir casas. E hoje os estudantes fazem estudos sem quadros porque têm os laptops. Esse é o nível que nós não vamos atingir nos próximos 20 anos. Você vê, há crianças que caminham 10 horas para chegar à escola. 10 horas, talvez de exagero, caminham 3, 4, 5 quilómetros e comeram pouco e mal de manhã. Uma criança esfomeada que caminha 3, 4 quilómetros, chega na escola, você não pode pretender que ela possa ser rentável. Os desafios são muitos. Às vezes digo que a pessoa que aceita ser ministro de Educação aceita imediatamente que 4 ou 5 anos depois chamada de incompetente. Não é necessariamente a incompetência da pessoa, são as dificuldades objetivas com que nós estamos confrontados. Agora, temos que fazer escolhas arrojadas, acertadas. Depois da independência, a escolha foi dizer, paramos o 11º, paramos o 12º, quer dizer, o 6º, 7º ano, e vamos
os que sabem mais são os outros. A alfabetização foi dizer os mais novos, eu tinha 14, 15 anos, quando ensinei a alfabetização à noite. Quer dizer, há um sacrifício que tem que ser feito por toda a comunidade. Mas primeiro é preciso que a sociedade sinta que este sacrifício é uma decisão conjunta em prol do bem de todos. E quando a gente não sente este esforço como sendo um bem, um esforço que tem que ser feito por todos da mesma maneira, então a gente desliga-se a isso. Se os nossos filhos vão a Maputo, os filhos dos outros vão para a África do Sul ou para Portugal, porque têm mais dinheiro, o esforço não está sendo comum e conjunto. Então as pessoas não vão participar com a mesma energia, a mesma genica, a mesma determinação. E isto é extremamente importante. Eu penso que a salvação nossa não há de vir de um esforço de criar mais cadernos, mais carteiras, mais professores nas zonas suburbanas, nas províncias, nos distritos. Eu acho que temos 250 mil estudantes universitários. E devíamos criar as melhores condições possíveis nas universidades. Não para os nossos repetirem o que aprendem na escola, mas para inventarem coisas novas, para ultrapassar os outros estão. Hoje o que está a mudar o mundo são as tecnologias. Vocês têm um comboio na Zâmbia que vai do norte ao sul, você tem metro na Tanzânia, você tem no Burkina Faso montagem de carros elétricos, você tem o Senegal que mandou um satélite meteorológico para o espaço. E nós estamos a ficar atrás. Não somos mais burros do que os outros. Não somos menos inteligentes do que os outros. Não somos menos capazes do que os outros. Moçambique é cidade prova disso. Agora, o que nós precisamos é um projeto claro, é uma dinâmica clara daquilo que tem que ser feito em conjunto para atingir objetivos. Eu penso que nós temos o Fundo Soberano, nós temos dinheiro que vamos pedir emprestado, nós devíamos criar boas universidades. Não o Eduardo Mondlane, a UP, a UDM, universidades ainda melhores, melhor equipadas. Mandar-lhes vir melhor professores se é necessário. E dizer a estes moçambicanos, são vocês que vão transformar a agricultura. O povo tem que comer. A nossa comida custa muito caro. Nós dependemos do que a África do Sul nos traz para aqui. Então, enquanto nós formos capazes de alimentar as pessoas, outras tarefas não vão conseguir ser realizadas. As pontes hoje se fazem com tecnologias. Hoje a eletricidade é tecnologia. Hoje tudo passa pela tecnologia. E quem está mais próximo desta tecnologia? São os rapazes que estão nas universidades. Então, apostemos neles e matemos isto como missão. Amigos, como os jovens de 8 de março tiveram a missão de massificar a educação, vocês vão massificar, de um lado, a qualidade e vão impulsionar a mudança estrutural de Moçambique. Nós estudamos para nós, é verdade, como indivíduos, mas nós também estudamos para os nossos pais, para as nossas comunidades, para o nosso país. É uma responsabilidade. Outro dia estava a ouvir que há mais de 30% de moçambicanos com licenciatura fora do Moçambique. Não pode ser. Estes jovens têm que vir para aqui, têm que juntar-se a nós. Mas para isso, nós temos que ter condições, temos que dar-lhes condições, temos que dar vontade. Não há nada mais atrativo. Eu vi uma vez, quando o Celso Correia tomou posse como ministro da Agricultura, o presidente News, na altura, disse para ele, é para chegar à fome zero. Eu tinha quase lágrimas nos olhos e dizia assim para mim, deram àquele sujeito a missão mais doce e a mais amarga ao mesmo tempo. A mais doce porque o que há de mais importante para a vida de um homem do que participar, alimentar, a dar glória, a dar vida, a ajudar a uma comunidade como a nossa. Eu fiquei a dizer, é um repousado muito doce. A tua missão é dizer fome zero. É lutar contra a fome no mundo. Um pouco como quis fazer Lula. Mas ao mesmo tempo era amargo porque eu sabia que iam acabar os 5 anos e não teríamos fome zero. Mas é bom continuarmos com estas utopias, com estes sonhos. Mas é preciso criarmos planos e projetos que nos criem um mínimo de condições para que estas utopias possam tornar-se alguma coisa de real. Este é o desafio que o nosso povo está a confrontar. Mas que caminhar, quando diz temos que caminhar muito, muda o verbo. Nós não temos que caminhar, temos que correr. Correr muito, correr depressa, correr com resistência e correr juntos. Exatamente, correr juntos. E nessa parte do correr juntos, nós temos um desafio muito grande em Moçambique,
porque após a independência nós tínhamos aquele lema de tínhamos de eliminar a tribo para nascer a nação, né? No entanto, nós vemos que o nosso país é muito fragmentado. Nós temos, ainda reina muito tribalismo, porque ele é do norte, porque ele é do sul. E eu queria saber do professor, em meio a todas essas divisões, né, todos esses fatores que nos dividem, o que une a todos os moçambicanos, o que torna nós todos moçambicanos? Há um tipo que eu não gosto muito dele, mas gosto de uma expressão dele, chama-se Ernesto Renan. Okay. É um pensador do século XIX que dizia que a nação é o plebiscito cotidiano. É você acordar de manhã e dizer que eu quero ser moçambicano, que vale a pena ser moçambicano. E uma vez, para ilustrar isto, eu vou ter uma história. A um grupo de jovens, tentava encontrar a maneira para ser claro no que eu dizia. Estás a ver uma guarda-chuva? Sim. A guarda-chuva serve para proteger-nos do sol, quando há muito sol, ou da chuva. Mas a guarda-chuva tem que ser agarrada por alguém. Então, uma nação é como uma guarda-chuva. Uma guarda-chuva em que tem que caber todos. Quando chove, ninguém tem que ficar molhado. Todos têm que sentir que estão cobertos embaixo desta guarda-chuva. Se alguém sentir-se não coberto, estou a molhar todo o meu corpo, a tentação é correr para encontrar outra guarda-chuva ou alguém que tenha outra guarda-chuva. Então, o nosso esforço, éramos 8 milhões em 75, tínhamos uma guarda-chuva pequena, era conseguir proteger da chuva todos os 8 milhões de moçambicanos. Entretanto, os moçambicanos aumentaram, ficaram 33. O que significa? Que a nossa guarda-chuva também tem que aumentar. Senão, os moçambicanos ficam fora. Esse não é o único perigo. O perigo é que a guarda-chuva pode furar-se. E se você tem uma guarda-chuva furada, passa a vida a remendar, com remendos, você pode ter a guarda-chuva, mas você molha-se na mesma. Há outro perigo ainda. É que se você tem um tipo gordo lá embaixo, que ocupa muito espaço, sim, empurra os outros para fora da guarda-chuva. O último perigo é quem agarra a guarda-chuva. Aquela guarda-chuva, quando começou com 8 milhões, era relativamente fácil agarrar. À medida que ela vai aumentando as pessoas, também vão aumentando o tamanho da guarda-chuva, quer dizer, a força daquele que agarra a guarda-chuva tem que ser ainda maior. Não tem que ser só maior, tem que ser moralmente e juridicamente justa. Porque se você pega na guarda-chuva e inclina para a esquerda, você sabe que vão molhar-se da direita. E se você inclina para a direita, sabe que vão molhar-se para a esquerda. O desafio constante de uma sociedade é ter uma guarda-chuva suficientemente grande para albergar todos. E isso passa por uma elite, por instituições que saibam agarrar uma guarda-chuva, saibam ser distributivos para todos, tenham força suficiente para segurar a guarda-chuva, para que ela não vá mais para a esquerda, mais para a direita, mais para a frente e mais para trás. Mas que, sobretudo, que ela possa albergar todos os moçambicanos embaixo dela. Este é um desafio constante em todas as sociedades. Isto não é para moçambicano. Isto nem sequer é para africano. Nós começamos mal em 62, tivemos a guerra do Biafra, que era uma guerra de petróleo, que o Biafra, como era rico, queria dividir-se. Tivemos a questão de Lumumbashi, no Congo, com a morte de Patrício Lumumba. E, ultimamente, chegámos até o Sudão, que dividiu-se entre Norte e Sul, e Mauritânia ocupada no Saara Ocidental, etc, etc. Hoje há boers aqui na África do Sul que ainda querem constituir uma república boer. A ideia de divisões, de gente que quer estar, que não quer estar, que pensa que estaria melhor se estivesse fora, que pensa que outros são aqueles gordos que estão lá embaixo, que ocupam muito espaço porque pertencem a uma tribo e não deixam que os outros tenham o próprio espaço. Isto é uma constante. Você vê, a Espanha uniu-se em 1492. A Catalunha quer sair da Espanha, acho que você viu nos jornais isso, né? A Catalunha não quer fazer parte da Espanha. Os problemas de pertença, de estar juntos, é um problema constante. Mas é um esforço suplementar que tem que ser feito para irmos construindo juntos um ser Moçambique. Nós não devíamos ser moçambicanos porque nascemos em Moçambique.
Nós devemos ser moçambicanos porque escolhemos ser moçambicanos, porque queremos ser moçambicanos. Há muitos moçambicanos que vivem na África do Sul, fugiram, não voltam mais. Há muitos moçambicanos que viajam para Portugal e não querem voltar mais. Ser moçambicano tem que ser uma escolha. Mas para ser uma escolha é preciso que a gente tenha um espaço suficiente para participar na escolha. A gente tenha espaço suficiente para participar na definição do que queremos que seja ser moçambicano. Por isso, eu digo muito que é preciso um contrato cultural. Vocês estão habituados, os juristas, ao contrato social do Hobbes e do Rousseau, mas é preciso um contrato cultural. E quando eu escrevi isso, Castiano, num comentário que ele fez do livro, dizia um contrato geracional. É preciso sabermos passar a bola aos mais novos. É preciso criar espaços para todos. O que divide moçambicanos hoje não é o sul e o norte, não são as tribos. É um grupo de gente com muito e muita gente que tem pouco. E as pessoas, quando começam a dizer os do sul, é porque eles imaginam o sul como o lugar onde as riquezas são todas concentradas. Em parte é verdade. Em parte é verdade. Em parte, nós somos a parte de Moçambique que vive menos pior. Estão aqui as embaixadas, estão aqui o governo, as instituições, temos a África do Sul ao lado, temos mais escolas, mais educação. A nossa capacidade, a nossa humildade de lembrarmos sempre que somos irmãos de todos os moçambicanos em tudo o que nós fazemos, desde as nossas atitudes, na distribuição, na participação de todos, nas decisões que tocam a todos, há de fazer com que mais ou menos tribalismo e regionalismo Moçambique cresça e exista. Houve o símbolo da unidade nacional, a chama da unidade para os 50 anos. Muita gente criticou porque custa muito dinheiro. É verdade, custa muito dinheiro. Mas é bom ter símbolos. A vida do homem não é só carne, é também espírito. E ver que há coisas, há movimentos. É bom quando os mambas ganham um jogo de futebol. Ou quando uma menina nossa, apenas seja boxe, não seja outro desporto, não é? Se as meninas começam só a bater e a boxar, estamos mal. Mas que ganham, Moçambique ganhou alguma coisa. Isso faz-nos bem. Isso ajuda-nos a ser mais orgulhosos da nossa pátria, de nós próprios. Esses símbolos são importantes. Mas hoje não são suficientes. É preciso outras coisas. É preciso uma redistribuição maior. Já disse muitas vezes isto. Por que a capital continua no Maputo? Eu nasci no Maputo. Mas não há razão nenhuma. Por que não metemos o Parlamento numa outra província? Por que não metemos um dos 3 poderes numa outra província? Por que não transferimos... Há gestos políticos... É um exemplo do que acontece na África do Sul, por exemplo. Há gestos políticos que podem ajudar mais ou menos a criar unidade, a aproximar o país, a aproximar as nossas comunidades. Isto é extremamente importante. E são escolhas políticas que têm que ser feitas, que têm que ser discutidas, têm que ser debatidas, exigem coragem. E é por isso que conto muito com os mais jovens que têm coragem de pensar que é possível mudar com ousadia e com coragem. Mas, sobretudo, há uma coisa que me perturba muito. É que nós parecemos não acreditar em nós. Nós não acreditamos em nós. Parece que nós... Quer dizer, os americanos vão para a Lua, os europeus vão para não sei onde, os senegaleses mandam um satélite meteorológico, o Burkina Faso faz um carro elétrico, a Zâmbia faz metros, a Tanzânia... Moçambicanos. O que é que nós estamos a fazer de nós próprios? Nós temos que acreditar mais em nós. Mas temos que acreditar que podemos. Mas para podermos temos que estar muito mais unidos, muito mais convencidos. E temos que refazer o nosso contrato social. Em 1929, quando houve crise nos Estados Unidos, houve o chamado New Deal. É preciso fazer o New Deal aqui. É preciso que os jovens saibam que participam a construir uma nação que também é deles. Mas só vão entender a nação como deles se saberem que os frutos que daí advirem também lhes pertencem a eles próprios. Aqui estamos a falhar. Mais do que estar a falhar, eu vejo os 50 anos como uma oportunidade de voltarmos ao estado da Machado, metaforicamente. Não para ouvir Samora Machel a falar, mas para restabelecermos o contrato entre moçambicanos. O que queremos fazer juntos? O que acreditamos que podemos fazer? Até onde podemos chegar? Por que os nossos vizinhos chegam, nós não? Por que os nossos jovens já deram provas suficientes? Outro dia estive na Beira e um reitor estava zangado porque os estudantes contaram um sistema para entrar, para pagar a dívida que tinham com a universidade. Então a universidade não estava a progredir porque não tinha dinheiro, porque os estudantes já pagavam as dívidas. E queriam chamar a polícia. Eu virei-me para ele e
Digo, desculpa, mas o que é que estão a fazer os estudantes? Estão a entrar no nosso sistema, estão a piratar o sistema, estão a pagar as dívidas que eles têm. Vocês não têm informáticos? Sim. E os informáticos não conseguem detectar? Não. E tu queres chamar a polícia? Sim. É para fazer o quê a polícia? É para prendê-los. Você não está a ver que aqueles miúdos sabem alguma coisa que você não sabe? Que os teus engenheiros não sabem? Chama eles, trabalha com eles, para ver como usar essa energia para melhorarmos as nossas instituições, a nossa vida coletiva. Convida esses rapazes. Alguma coisa sabem que você não sabe. Sim. Então tira proveito desse saber. Utilize esse saber como alavanca para ver como é que podemos progredir para frente. Então nós temos que acreditar mais em nós. Temos que ser mais propositivos. Temos que deixar de dizer a culpa é daquele, aquele fez aquele. É preciso começarmos... Tu vês, gostas de futebol? Sim, sim. O Paris Saint-Germain tinha Mbappé, tinha Messi e tinha Neymar. E não ganhou nada. Saíram esses três, foi campeão da Europa. O que é que se mostra? Que só ganham aqueles que jogam em equipe. Só ganham aqueles que jogam juntos. Não são estrelas. Precisamos de estrelas. Mas mais do que estrelas, precisamos de equipe. Uma equipa de futebol tem 11 jogadores. E cada um ocupa um lugar diferente no campo. Se cada um for bom no seu lugar e jogar para o coletivo, talvez a gente não ganhe, mas a gente vai perder menos. Então o desafio de Moçambique hoje é perder menos. E isso só pode acontecer se nós conseguirmos fazer com que sintamos-nos membros de uma equipe, que joguemos todos para o bem comum, que demos toda a energia, cada um no seu lugar, os resultados vão vir. Se não fizermos isso, vamos lamentar-nos e vamos ficando atrás dos afegãos. Muito bem, professor. É preciso ter coragem de continuar a escolher Moçambique. Não percebi? É preciso ter coragem de continuar a escolher Moçambique. É preciso ter a ousadia de continuar moçambicano, não porque nascemos em Moçambique para termos, mas porque escolhemos com determinação a ideia do que o objetivo histórico do homem negro foi ser valor. E nós temos que, nós as elites mais educadas, temos a função de abrir caminhos para que todos possam ter valor. Recordas que eu disse no início? O valor eram liberdade, paz, era um progresso, era a felicidade dos nossos povos. Já te disse, conhece alguma missão mais bonita para um jovem dizer assim, eu vou participar a construir uma nação, um país. Eu vou gastar a minha vida a meter a minha energia para que os filhos, quando virem depois de mim, possam ter aquela felicidade que eu não pude ter. Aquela realização, aquele progresso, aquela tecnologia. Esta é uma missão que temos que escolher. E temos que escolher juntos. É por isso que, na política, uma das coisas mais importantes é o diálogo. Mas o diálogo pressupõe, primeiro, o reconhecimento do outro. Segundo, a tolerância. E terceiro, a busca de consensos. Você não pode ter sempre razão. Você não pode pensar sempre que tem razão. Que você está na parte justa. Não. A tua razão é a tua razão. A razão do outro é a razão do outro. A única razão que conta é a nossa razão. Quando nós juntos nos metemos e dizemos assim, vamos fazer isto. É uma decisão conjunta. Então cada um sabe que vai participar para alguma coisa que ele participou a escolher. A busca de consensos é, no fundo, digamos assim, o segredo da democracia e do avanço das nações. As leis não podem ser emanadas fora do grupo, da memória, das culturas, porque senão entram em contradição com o grupo e com a cultura. Elas têm que otimizar, mas não podem entrar em contradição com ela. O direito que nós temos é um direito de origem colonial, que foi criado não só pelos europeus a partir do que eles viviam, mas muitas vezes com as suas pretensões de dominação. O resultado é que muitas vezes o nosso direito entra em discrepância com a nossa sociologia e a nossa antropologia. Os valores das pessoas não são os mesmos que são reproduzidos na lei. E até entra em contradição o valor de grupos com o valor das pessoas. Vou dar um exemplo. A menina que vai não sei em que grupo do centro-norte de Moçambique fazer os ritos de iniciação é uma mulher. Quando sai de lá, ela conhece os valores do grupo de pertence, o homem também. Até casam-se nessa altura, não é? Mas a nossa lei diz que até os 18 anos você não é homem, não é mulher, adulto, e por isso tem uma tutela
uma proteção especial. Então, homens que saem do grupo e do cultura, como autorizados a casar porque são maduros, depois encontram o direito positivo de importação exterior, que diz que não, você não é adulto, por isso a polícia pega você e mete na cadeia. Esta coisa que é mais simples, mostra a necessidade de compatibilizarmos mais o nosso direito com a nossa cultura. Então, eu penso que, já que vamos terminar com isto, eu costumo dizer muito pensar no direito. O direito tem que ser pensado, o nosso é importante. O nosso direito é a importação daquilo que foram as leis emanadas pelos juriscônsulos ocidentais nos séculos passados. Falamos do direito germânico, falamos do direito anglo-saxónico, romano-germânico e anglo-saxónico, temos falado do direito moçambicano. E para ser moçambicano não pode estar fora da norma das culturas que é moçambicano. Mas ao mesmo tempo aquilo que aprendemos dos outros faz parte do nosso crescimento como pessoas. As leis de 48 sobre os direitos universais fazem parte. A Carta Africana de Direitos Humanos faz parte. O direito colonial português faz parte. Como fazer com esta sociedade dinâmica, homogénea, mas muito heterogénea ao mesmo tempo, possa ter uma lei na qual ela não obedece, mas ela em primeiro lugar se reconheça nela. Reconheça que ela é um instrumento que otimiza o nível de relações que se estabelece na nossa sociedade sem violência. Isto é o desafio do direito. Então, o mais importante é pensarmos no direito. Um direito que seja imagem e semelhança daquilo que são os moçambicanos, na sua igualdade e na sua heterogeneidade, e na dinamicidade da nossa sociedade, e nos níveis de aceleração muito largos e muito diferenciados ao que nós estamos sujeitos neste momento. Muito bem, professor. Muito obrigado por nos dispensar do seu tempo. Creio que vamos ter uma outra oportunidade para tocar. Eu espero não ouvir mais. Convidem todos os professores de Moçambique. Quando verem todos passados, podem voltar a mim de novo. Está bem, professor. Esta foi mais uma edição de Euroscast e continuem a nos acompanhar